Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais e a toda a sua família também. Obrigada por permitir que eu entre no seu lar. Para mim é uma alegria. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30. Com a vigília do melhor da terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. É a palavra de Deus para você, é uma promessa vinda dele. Ele pode dar a você o melhor, porque ele falou. E ele vela pela sua palavra para cumprir. Domingo, em todos os nossos templos, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Consagrar aos dizimistas e realizar o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Um jejum muito importante. Todo mês. Nós consagramos o nosso mês, celebrando a Santa Ceia e jejuando um tempo. Nós ficamos um tempo separados e nos dedicamos ao jejum e à oração. E Deus tem nos honrado muito, graças a Deus. Olha o que diz aqui, em 2 Crônicas 7,14. Deus tem nos dado bastante essa palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, olha só, e afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa palavra é muito forte. Deus vem falando conosco sobre esse assunto, porque Ele quer nos abençoar. Só que ele não pode promover uma pessoa que não coopera com ele. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós precisamos cooperar com ele. Eu já falei, e você deve saber bem, desde que Deus fez o homem, nunca mais ele trabalhou sozinho. Então ele não trabalha sozinho. Ele quer te promover, ele pode e ele vai. Mas você precisa dar condições a ele. Se você der condições a ele, ele vai fazer. Porque tudo é possível. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele tira uma pessoa do esterco, diz a Bíblia, e coloca sentado entre príncipes. De onde ele tirou Davi? Do curral de trás das ovelhas. Ele pegou para liderar e ser o libertador de Israel, o Moisés. E qual era a história do Moisés? O que ele tinha vivido antes? Ele tinha a marca de ter matado um homem, era um assassino, tinha assassinado um homem, estava exilado 40 anos. Então, tinha um problema na fala, era gago. Deus escolheu este homem, porque ele encontrou sinceridade no coração dele. Que foi a mesma coisa com Davi. Homem segundo o seu coração. Deus vem falando de obediência radical. Então teremos resultados radicais. Você não vai ter uma mudança radical na sua vida enquanto você não decidir obedecer radicalmente a Deus. Radicalmente. Uma obediência radical. Uma entrega verdadeira.
Eu gosto de lembrar aquele versículo. Aproximem-se de Deus, Ele vai se aproximar de você. A Bíblia diz que Deus tem prazer em honrar aqueles que o honram. A Bíblia diz que o Senhor responde à oração do justo e livra de todas as suas angústias. A Bíblia diz que o Senhor se volta para aqueles que o temem. Então, quando uma pessoa se aproxima de Deus com obediência, teme a Deus, honra a Deus, não apenas com lábios, com a boca, porque não é difícil você fazer declarações de amor para Deus, você ser a pessoa, o cristão mais espiritual do Facebook, você ser a pessoa mais espiritual da sua região, com todos os adesivos e todos os movimentos voltados para a fé cristã. Nós precisamos de obras, não de blá, blá, blá. Deus não vai te promover porque você sabe recitar versículos bíblicos e você posta versículos bíblicos e você fala isso e aquilo. Ele vai te promover, Ele vai te honrar. Se na sua vida aqui, interna, privada, você andar em conformidade com a sua palavra. E Ele está dizendo que Ele quer te honrar. Ele está dizendo que Ele quer te promover. Que Ele pode. Que hoje tudo que está aí tão difícil, amarrado, basta uma palavra dele. Entendeu? A Bíblia diz que o toque do Senhor com o seu dedo faz o céu enrolar inteiro. Como se fosse uma cortina. Entendeu? Então, o Senhor mantém, Ele sustenta a terra sobre o nada. Sabia disso? Sobre o nada, Jó fala. Não há nada que Deus não possa fazer. Você está achando que esse problema que você vive hoje é uma coisa fora do comum? Isso não é nada para Deus. Seu problema não é nada. Nada para Deus. Para você pode ser grande, mas para Deus não é nada. Ele fez o céu, a terra, tudo que há, a sua vida. Ele é o Todo-Poderoso. Então Ele pode colocar você por cabeça, por cima, te honrar, te restaurar, te justificar, te restituir. Ele pode operar proezas. Ele pode mexer na sua vida, fazer uma reviravolta maravilhosa. Ele pode derrubar todos esses gigantes, abrir esse mar, essas muralhas caírem todas. Mas Ele está dizendo que isso depende de você, não dele. Depende de você. Das decisões que você vai tomar daqui em diante. Das escolhas que vai fazer. Das atitudes que vai passar a ter. Exatamente isso. A vida é o que a gente faz dela. Você pode fazer da sua vida uma vida abençoada se você decidir obedecer a Deus. Ou não. Estar numa igreja, ter um título, ter nascido num berço evangélico, carregar uma Bíblia, ter feito cursos, isso e aquilo e não sei o quê, não significa nada. Deus está falando de mudança interna. Se não mudar o coração, Ele não pode fazer. Mas se mudar o coração, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele encontrou sinceridade no José. Por isso que ele tirou o José do calabouço. Num momento da vida, ele estava no calabouço. Horas depois, ele já era o governador do Egito. Você vê que
Foi uma mudança de um extremo ao outro, no mesmo dia, com diferença de horas. Horas antes, era um prisioneiro, escravo, acusado de ter assediado a mulher do seu senhor, injustamente, caluniado, foi parar na prisão. Então, horas antes, era essa a história dele. Você vê como Deus pode mudar de um momento, é o Deus de já mesmo, de um momento ao outro, mas ele passou 14 anos da vida dele passando por todos os processos com fidelidade. Ele foi fiel. Ele escolheu ser fiel. E quando uma pessoa escolhe ser fiel, Deus a promove. E Deus promoveu José. Horas antes, estava no calabouço. Horas depois, ele já era o governador do Egito. E daí para diante, a vida dele foi um sucesso. A mesma coisa com Moisés. 40 anos no deserto. Deus encontrou sinceridade naquele coração. Tinha tantos líderes lá na comunidade de Israel, mas o Senhor não encontrou um que ele pudesse usar para libertar Israel. Ele foi buscar lá no deserto. Então Deus pode fazer a mesma coisa com você. Eu não sei onde você está hoje. Mas da mesma forma que ele foi buscar, o José foi tirado do calabouço, o Moisés foi tirado do deserto, o Davi foi tirado do curral de trás das ovelhas para governar Israel. Não importa onde você está. Não importa o seu passado para Deus. Não importa o que as pessoas falam, isso e aquilo. Se você for fiel, Deus te promove. É isso que tem que entrar na sua cabeça. Tudo que você tem que fazer é agradar a Deus. Para de agradar homens. Para de se lutar para parecer espiritual. Seja uma pessoa transformada. Se entrega de verdade para Deus. Anda em retidão. Seja íntegro. E Deus vai te erguer. Deus vai te colocar por cabeça, por cima. As bênçãos vão te acompanhar. Ele vai restaurar a sua vida. Eu não sei onde você está, mas o Senhor está dizendo, eu é que levanto o homem. Não, preste atenção, talvez você está esperando promoção de homens. Homens não podem te promover, Deus pode te promover. É Deus que vai te promover. Seja fiel a Deus, agrade a Deus. Não tente parecer isso, aquilo, seja. Em nome de Jesus. Porque Deus vem nos prometendo isso. Promoção. É a palavra que Ele nos deu no dia 31. Que a árvore baixa vai crescer e florescer. Deus quer pegar o pequeno e erguer. Para mostrar o poder dele, como ele mostrou na vida do Moisés, do José, do Davi, do Jefité, de tantos outros, que Deus pegou lá do nada, e ergueu, e fez cabeça. Seja fiel a Deus, e Ele vai te promover. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, Deus está falando se humilha. Se humilha. Abandona a arrogância, a vaidade, a altivez, o orgulho, a soberba. Abandona essa religiosidade, esse emocionalismo. Sai do meio dessas pessoas arrogantes, religiosas. Se cerca de gente mais espiritual que você. Se você está no meio de gente que só sabe criticar, falar da fé dos outros, tentar contradizer a fé das pessoas, tentar queimar o trabalho de outras pessoas, essas pessoas não são de Deus. Porque quem é de Deus não faz isso.
Se você está no meio de gente que só sabe caluniar, julgar, criticar, zombar, debochar, fazer piadinhas de mau gosto, essas pessoas não são de Deus. Sai do meio dessas pessoas. Você está no meio de fofoqueiros, de gente que adora mentir sobre os outros, falar mal do trabalho dos outros, julgar a fé alheia. Saia do meio dessas pessoas, elas não são de Deus. Porque quem é de Deus não faz isso. Quem é de Deus é grato. Não cospe no prato que comeu. Quem é de Deus é sincero. Quem é de Deus perdoa, abençoa. Quem é de Deus estende a mão. Quem tem o Espírito de Deus tem misericórdia, tem generosidade, tem temor. Anda em temor. Tem integridade. Então, preste atenção como você age e o que está ao seu redor, o seu entorno. E sai do meio disso. Meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Orar. Não é orar só na igreja, fazendo caras e bocas, não. É ter vida de oração. A chave da vitória é a oração. Se você não ora, não tem como vencer. Tem que orar. Para de pedir tanta oração e começa a orar. Ora, você tem que orar. Ora, você tem que ter vida com Deus. Buscar a minha face. Quando se fala buscar a face do Senhor, e não as suas mãos. É buscar mudança interna, aperfeiçoamento na fé, agradar a Deus. Quando diz buscar a minha face, significa eu quero agradar a Deus. Independente do que Ele pode fazer por mim, eu quero agradar a Deus. O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Isso é buscar a face de Deus. É quando a gente decide, não importa o que eu tenha que fazer, para agradar o Senhor, eu vou fazer, porque eu quero agradar o meu Deus. Eu tenho que pedir perdão, eu tenho que renunciar, eu tenho que negar a mim mesmo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho até que abandonar meus sonhos, se for preciso. O que eu tenho que fazer? Lembra de Salomão? Que ele foi erguido e recebeu o que ele não pediu, porque ele certamente foi tentado a pedir a vingança sobre os seus inimigos e riqueza. Mas ele não pediu nem vingança e nem riqueza. Ele pediu sabedoria para fazer bem o que o Senhor mandou ele fazer. E Deus deu todo o resto para ele que ele não pediu, e em abundância como nunca tinha dado a ninguém. Foi sábio para pedir, né? Quando a gente se foca na coisa certa, Deus realmente tem condições de nos promover. E se afastar dos seus maus caminhos, é tudo que eu tenho te falado. Veja tudo que é mau caminho. Más companhias, coisas que só atrasam a vida. Sai do meio disso. Dos céus o ouvirei. Dos céus o ouvirei. Deus vai te ouvir. Vai perdoar o seu pecado. Tudo que você tenha cometido, vai perdoar e deles não se lembra mais. E quando alguém quiser lembrar você, você diga, se Deus não lembra, por que eu vou me preocupar com as suas lembranças? E curarei a sua terra. A sua terra hoje talvez está doente. Toda a sua vida financeira, a sua vida talvez está doente. Né? Tudo que te pertence está doente. Não prospera, não anda, não se desenvolve. Mas se você ouvir essa palavra e se voltar para Deus, a sua vida vai tomar um novo rumo. Você vai dar um novo rumo à sua vida. Através dessas atitudes que são importantíssimas, necessárias, para Deus poder te erguer. Pega essa palavra. Deus está te prometendo grande promoção. Grande vitória. Realmente,
Deus está prometendo a você, eu vou fazer uma revolução na sua vida. Mas depende mais de você do que de Deus. Ouça a palavra do Senhor. Se achega a Ele. E Ele vai se achegar a você. Você vai ver o que Deus vai fazer por você quando você tomar essas decisões na sua vida. Leia mais você essa passagem e Deus vai te revelar. E tome as decisões que Ele tem te mandado tomar. Porque você vai dar condições para Ele operar grandes coisas na sua vida. Ele vai te abençoar grandemente. Fica com Deus. Você e Deus são a maioria. Fica com Deus. E Deus vai te abençoar. Grandemente. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Clarice, como que você chegou no Ministério Mudança de Vida? Eu cheguei bem confusa, eu estava com muitos problemas, estava com problema na minha família, não parava em emprego nenhum. Muitas brigas com a minha mãe, muitas brigas com pessoas que eu gostava muito, que eu gosto muito. E vim bem confusa mesmo pra cá. Eu vim assistir um programa de televisão, cheguei cedo em casa, assisti um programa de televisão da Bispa. Aí eu falei, bom, tô cedo aqui, são 3 horas da tarde ainda, era uma vigília do Melhor da Terra. Daí eu vim e foi onde toda uma transformação começou, desde daquela segunda-feira. E você falava para mim que antes de chegar no Ministério Mudança de Vida, você já tentou até mesmo suicídio, era uma pessoa totalmente depressiva, era uma pessoa amargurada, já passou por situações que até mesmo de realmente situações financeiras muito grandes em relação a até mesmo ter dificuldade, passar fome. E o que tem mudado hoje? Eu passei por situações que eu acho que ninguém merece, assim. Eu me coloquei em situações bem deploráveis mesmo. Eu abandonei minha família por diversas vezes. Eu não era uma filha que dava oportunidade para a família, sabe? Eu tomava minhas próprias decisões. Eu achava que eu tinha razão. Eu brigava sempre por ter razão. E esse brigar por ter razão fez com que eu saísse de casa muitas vezes. Passei por situações onde eu fiquei sem emprego, eu fiquei sem ter o que comer, eu fiquei sem amigos. E orei muito, teve um momento que, quando eu passei fome mesmo, assim, que eu não tinha nada na geladeira. Eu não tinha nenhuma cebola para falar, nossa, vou fazer essa cebola aqui para comer. E não tinha nada. E aí eu comecei a orar no meu quarto e pedindo, meu Deus, me tira dessa situação, que a minha família entre em contato comigo. E aí minha irmã me ligou e pediu para eu voltar para casa. Então foi uma bênção, assim, realmente foi coisa que só Deus faz. Não, nenhum ser humano, nenhum dos meus amigos que me chamavam para ir para balada, para beber, para isso, para aquilo, nenhum deles, quando eu mais precisei, realmente estava lá. Só quando eu parei e falei, meu Deus, me ajuda. Foi quando Deus realmente me ajudou. Quando eu deixei o meu orgulho de lado, quando eu deixei aquela minha mania de querer ter razão para querer ter paz. Hoje o que eu quero é ter paz. Então hoje, ao invés de eu querer ter razão numa discussão, não, eu quero... Melhor eu ficar na minha, melhor eu ficar quieta, melhor eu esperar passar a raiva, porque eu tenho um temperamento, como o mundo diz, muito forte. Então eu acabava não cedendo, acabava querendo ter razão. E isso foi o que me destruiu, assim. Se não fosse Deus na minha vida, eu hoje nem estaria aqui. Porque quando eu tentei suicídio para morrer mesmo. Tomei veneno de rato com uma série de outras coisas e querendo morrer mesmo. Assisti um filme onde o protagonista, ele dizia, eu quero paz, então eu quero a morte. Não vou falar aqui o nome do filme, mas não foi o que aconteceu. Eu acabei parando no hospital, fiquei bem ruim, com os médicos chamando minha família, falando que eu ia morrer, que daquele dia não passava. E uma enfermeira falou para mim, você acredita em Jesus? Eu falei assim, acredito. Aí ela falou, então ora para ele te livrar, porque só ele pode sarar você. Hoje, graças a Deus, eu não tenho nenhuma sequela. Eu como
normal, eu ando normal, eu enxergo normal, assim, eu não tenho nenhuma sequela do que eu fiz, e os médicos todos diziam que eu ia ter, e graças a Deus eu não tenho. Foi realmente assim, depois isso foi em 2003, foi quando eu comecei a frequentar uma outra denominação, e acabei abandonando porque nem isso eu tinha constância. Assim, eu era uma pessoa extremamente inconstante. Eu começava uma coisa, quando eu achava que estava tudo bem, eu largava. Então, assim, eu acabei abandonando a fé, abandonando Deus, e foi quando eu comecei a passar fome, largava a minha família e tal. E aí chegando cedo em casa, coloquei na internet, quero ver a palavra de Deus. E surgiu a bispa. E ela, hoje às 19h30, com a vigília do Melhor da Terra, eu vou lá. E desde então, isso foi em agosto do ano passado, desde então eu não parei de vir e coisas maravilhosas começaram a acontecer na minha vida. Eu estava num emprego que eu não estava recebendo o salário corretamente. Eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu não quero ficar sem trabalho, eu não posso ficar sem trabalho. E isso foi numa segunda-feira, aí eu vim para a Vigília do Melhor na Terra na terça-feira, uma outra empresa me chamou para trabalhar, e quando eu voltei do almoço para a empresa que eu trabalhava, minha chefe falou, a gente vai desligar você. Então eu saí no mesmo dia com o trabalho, que eu tô até hoje. Então foi assim, foi um negócio, só Deus, não tem como. Foi para algo melhor. Foi para algo muito melhor, muito melhor. Hoje, como eu te falei, não passo nenhuma necessidade, não ganho rios de dinheiro, mas assim, o que eu ganho dá para eu, se eu tô com vontade de comer uma pizza, eu consigo comer uma pizza. Se eu quero, tá chovendo, eu tenho condições de falar, não, mãe, volta de táxi. Assim, eu tenho uma condição diferente. Eu estava morando numa casa com a minha família. Quando eu voltei a morar com a minha família, nós estávamos morando numa casa deplorável, assim, literalmente o porão, o curral, como a bispa contou num outro coisa da Bíblia. E hoje eu moro numa casa totalmente diferente. Totalmente diferente. Assim, não tem... A minha casa tinha bolor, a minha casa chovia dentro, a minha casa tinha bicho, e hoje a minha casa é linda. Assim, é maravilhosa. Nossa, ali é maravilhoso, não tenho o que falar. Foi Deus mesmo. Eu coloquei no propósito e foi uma das coisas que Deus já me abençoou. A bispa falou num domingo que haveria uma mudança, que coisas iam acontecer da noite para o dia, e na segunda-feira nós mudamos de casa. Então foi assim, um milagre mesmo. Hoje eu posso dizer que a minha vida mudou. Está transformando a minha mãe, está transformando a minha irmã, transformou pessoas. Eu trabalho com... eu presto consultoria para outras empresas. E tem uma dessas pessoas que era de outro tipo de religião, e por ela ver as coisas que Deus estava fazendo na minha vida, ela levou a família dela para uma igreja, e hoje ela é convertida, e ela, assim, a vida dela também mudou. Então eu pude ver que a minha fé pode transformar a fé de outras pessoas. Assim, foi muito bom. E o que você falaria para essas pessoas que hoje nos assistem, que às vezes passou pelas mesmas situações que você viveu? O que você falaria para elas? Se renda a Deus, assim. Deixa o orgulho de lado, que isso é a pior besteira que a gente faz. Para de querer ter razão. Tenha fé em Deus, acredite em Deus, entregue a sua vida a Deus, que Ele vai mudar tudo, tudo. Você vai deixar de ser humilhada para ser uma pessoa exaltada, mas só se você se render. Hoje está abençoada. Amém. Muito abençoada, graças a Deus. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, para que esta palavra entre de forma revelada e que ela imediatamente tome as decisões que são importantes para a mudança da vida dela. Eu declaro sobre ela força e poder, para que ela tome o rumo certo e seja muito abençoada e recompensada com essas decisões que o Senhor está direcionando ela a tomar. Abençoa lares e famílias, todos que nos enviaram seus pedidos para oração. Eu declaro vitórias agora, saúde mental, emocional, física e espiritual sobre cada um, mudanças, transformações na vida de cada pessoa, que elas sejam milagrosamente abençoadas. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e tomo posse agora de mudanças, meu Pai. Eu não sei o que essa pessoa precisa, mas eu sei que o Senhor tem o que ela necessita. Muda, Senhor.
Senhor, socorre, haja agora na vida dessa pessoa, nessa família. Deus, eu peço nesse momento que o Senhor prospere cada um. Nossos amigos e companheiros semeadores sejam muito abençoados. Enriqueça, prospera, derrama suas bênçãos sobre essas pessoas, meu Pai, porque elas têm sido fiéis ao Senhor. E o Senhor honra o fiel. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. O Senhor dá semente para quem semeia. Por que vai dar semente para uma pessoa que não semeia? Eu repito isso sempre, Senhor, porque é verdade, dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, é o que vai voltar. Nós precisamos de mais semeadores, então desperta mais semeadores. Essa é uma boa terra, e se essa pessoa passar a semear no programa Mudança de Vida hoje, ela vai ser muito bem recompensada. Onde esse programa estiver chegando, que entendimento, visão revelada estejam chegando também, que ela tenha força para fazer o que é preciso, porque o Senhor vai honrá-la, vai promovê-la. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra. Esteja entre nós. Deus vai te abençoar. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.